Olá! Se você chegou até aqui é porque você tem um bebê e você tem interesse em saber como alimentá-lo de forma correta. Nessa aula eu vou te mostrar tudo como funciona o meu método MBS de introdução alimentar, que é de mamães e bebês satisfeitos. Você vai aprender de forma segura como realizar a introdução alimentar do seu bebê de até 2 anos de idade, que é o período máximo onde caracteriza a introdução alimentar. Nesse processo todo, para que ele coma de forma segura, de forma saudável e cresça com saúde. E o que envolve essa segurança que a gente precisa ter? Primeira coisa, ter o equilíbrio emocional, ou seja, nossas expectativas materna, paterna do cuidador completamente alinhadas. Eu ter, a mãe, o pai, clareza do que oferecer, quando oferecer, que aqui entra a rotina alimentar e onde eu vou oferecer essa alimentação para o meu bebê. Como que eu faço esse processo de rotina de uma forma tranquila para a criança e para a mãe? Eu preciso ter uma conexão muito forte, uma atenção plena, mãe, bebê, cuidador, bebê, no momento da alimentação. Eu preciso ter também toda uma sensibilidade em entender que quais são os alimentos que eu posso ajudar o meu filho a reduzir chances de alergia alimentar e de doenças relacionadas à obesidade ou hipertensão, por exemplo. Aqui eu consigo ajustar uma alimentação muito bem equilibrada para que eu aumente, inclusive, a imunidade dessa criança e ela seja uma criança mais saudável e menos suscetíveis à doença. Eu preciso saber qual é o estímulo correto de acordo com a idade do meu filho para que eu tenha um melhor desenvolvimento cognitivo dessa criança e que melhore também o aprendizado. Sim, uma alimentação correta tem esse poder, inclusive, principalmente nesse período da introdução alimentar. Também a segurança de conseguir diminuir riscos de seletividade alimentar para que não evolua para um grau de dificuldade alimentar extrema, que é muito complicado. Essa segurança vai me dar de eu não precisar, por exemplo, ter que fazer comidas diferenciadas para o meu filho, porque ele só come um único tipo de comida, ou 2, ou 3, ou 4. Comida totalmente diferente da casa. Não, eu preciso entender que eu tenho a segurança possível de que o meu filho come todos os tipos de alimentos e eu não tenho uma criança extremamente seletiva, ou seja, uma criança que coma de tudo. Então, só para deixar claro aqui, para quem que é esse método MBS? Então, é para mamães de bebês de 0 a 6 meses que querem se preparar para fazer uma introdução alimentar a partir dos 6 meses de forma correta, de forma totalmente atualizada. É para mães de bebês que já iniciaram a introdução alimentar. Tá indo tudo bem, o bebê tá aceitando, mas ela tá entendendo que falta ajustar a rotina, ou é consistência, ou é alimento que não tá dando muito certo. E ela quer se atualizar e ver onde é que eu tô errando aqui. É para mamães de bebês que já iniciaram a introdução alimentar, mas a criança não tá aceitando a alimentação. Seja pelo motivo que for, essa mãe está com extrema dificuldade, estão passando os meses e essa mãe não consegue fazer com que esse bebê coma, principalmente com prazer, aquele momento feliz que deve ser a alimentação. Esse método também é para aquelas mães que estão já cansadas daquele bebê que não está aceitando a alimentação, aquela mãe que já não aguenta mais ouvir aqueles pitacos de família, coloca sal para ver se come, distrai com uma tela que vamos ver se come, ou deixa com fome que uma hora ele vai comer. Aquela mãe que já não aguenta mais saber, ou melhor, saber de coisas erradas e que nada funciona. Ela já tentou de tudo, mas ela tá vendo que tem alguma coisa errada. E nesse método, tudo é ajustado. No momento em que a gente entende que eu tenho uma mãe que quer ver um filho comendo de tudo, eu preciso ter uma mãe informada e atualizada. Esse método também é para mães que querem se sentir confiantes em todo o processo da alimentação e na maternidade em geral. Ele também é totalmente focado para aquela mãe que quer ver o seu filho comendo de tudo, crescendo saudável e com aquele orgulho no peito, sabendo que tudo está sendo conforme o planejado. É para aquele tipo de mãe também de bebês prematuros, de bebês com alergias alimentares. Dentro do método tem todo o passo a passo para esse tipo de bebê em que a mãe quer ficar ainda mais informada para dar o melhor para ele. E para quem que o método MBS não é nesse momento? Para gestantes,
Esse momento talvez seja um pouquinho muito antecipado para começar a se informar sobre uma introdução alimentar de forma muito aprofundada, que é o caso da gente ser atualizado. Pode ser que daqui a pouco mude alguma coisa. E o método ele vai sendo atualizado conforme as organizações mundiais de saúde, todos os órgãos possíveis que falam sobre atualização e crianças crescendo com saúde. Então não é para gestantes nesse momento. Esse curso também não é para mães de bebês acima de 2 anos. Por quê? A introdução alimentar vai até os 2 anos. E essa fase a gente não contempla acima de 2 anos. Mas agora você pode estar se perguntando, será que realmente esse método funciona? Será que não é só mais uma nutricionista aqui falando sobre alimentação infantil? E eu te digo que não. Esse método MBS, ele já beneficiou mais de 8.000 famílias, mais de 8.000 bebês e famílias já passaram pelo método MBS e é um orgulho geral das mães vindo para mim e dizendo, Cíntia, as pessoas me param nos lugares, no restaurante, para saber como que o meu bebê, como que o meu filho come tão bem. E essa construção foi feita dentro do MBS. E esses são só alguns dos resultados que eu já tive, mas eu vou deixar mais alguns desses resultados no final desse vídeo aqui. Ok, você já viu que funciona, que o método de fato é efetivo, mas eu vou te contar um pouquinho agora como que surgiu o método MBS. Foi a partir de toda a minha vivência como mãe. Eu sou nutricionista, engravidei do Alonso em março de 2016. Nesse processo todo, começou a se aproximar a introdução alimentar dele na metade do outro ano. Nesse processo, eu comecei a estudar de forma que eu entendesse como que funcionava uma introdução alimentar de forma correta, de forma atualizada. Fui em todos os guias possíveis de atualização e achei que eu estava 100% pronta para começar a dar comidinhas para o meu bebê. Nesse primeiro momento, eu tive todo o processo de ficar exclusiva com ele nesse momento da alimentação e todo o processo de amamentação também. Ou seja, o que eu pensei? Vou tirar de letra o processo, vai ser lindo, vai ser incrível. Começou a introdução alimentar, exatamente o Alonso tinha 6 meses e 10 dias. Eu esperei alguns diazinhos porque a gente viajou para o interior e na volta eu quis estar com tudo 100% certinho. E também alguns sinais de prontidão que ainda faltava ele apresentar, como o movimento de protrusão de língua, por exemplo. Senão, vou esperar um pouquinho para iniciar de forma super correta, super segura. O que acabou acontecendo? Eu amassei uma mão, ofereci na colher, longe de ele querer. Ele não queria nem explorar aquele alimento. Eu vi que ele não aceitava a colher, ele empurrava a mãozinha, tirava o rostinho. Eu disse, opa, não é só dar comida para bebê. Aqui eu comecei a me aprofundar um pouco mais, porque eu pensei, alguma coisa tá faltando aqui que não me contaram. E esse não me contaram, eu não achei em lugar nenhum, não existia. E eu, inconformada com esse processo, eu disse, gente, não dá. Comecei a, inclusive, me atualizar no exterior com cursos online internacionais. Por quê? Não era só sobre comida, oferecer comida para bebê. Eu disse, não, eu tenho um bebê aqui na minha frente que tem uma autonomia total. Ele queria pegar as coisas, ele queria pegar o alimento. Olhava as mãozinhas, apertava as mãozinhas. Queria uma autonomia aqui que talvez eu achasse que eu sabia tudo. Profissional, nutricionista, não era por aí. Comecei a ir mais a fundo, comecei a entender também sobre a parte da fonoaudiologia, como que funciona toda a parte mastigatória, como funciona talvez uma hipersensibilização da boquinha, da mãozinha, que talvez eu precise apresentar formatos diferentes de alimentos. E assim eu fui entendendo e o Alonso começou a responder muito melhor a partir da minha conduta e da minha motivação e entendimento sobre todo o processo, que não é só dar comida para bebê, mais uma vez, como vocês devem ouvir por aí. Colocar no Google como fazer papinha para bebê. Eu comecei a me atualizar e o que eu via na minha frente, na maioria das vezes, era como fazer a comidinha do bebê, como oferecer frutinhas, como fazer o almoço completo, como colocar os alimentos dispostos e congelados. Vocês entendem que só focava em comida? E entender aquele ser que estava ali na nossa frente, que é um ser totalmente independente, com vontades, com desejos, não tinha. E eu disse, não, para aí, vamos começar a entender um pouco mais isso aqui.
E uma coisa que me deixava bastante irritada em alguns momentos era: mas como assim criança não aceita alimento na colher amassado? Que bobagem é essa? Coloca sal. Assim ele vai comer. E eu sabendo que isso não se faz, eu não quero aumentar a quantidade de sódio do meu bebê, sendo que já era suficiente via leite materno. Entendimento meu, aprofundado do que realmente interessa para um bebê e para uma mãe que quer ter um bebê saudável. Eu sabendo que não era por aí, isso começou a me instigar. E eu disse, não, gente. Aí eu comecei a mudar, fazer todas as estratégias possíveis e o Alonso começou a ter uma introdução alimentar simplesmente incrível, com uma relação sensacional com a alimentação. Eu comecei a focar muito, então, na nutrição infantil propriamente dita, somente na área de pediatria. Comecei a ter todos os cursos possíveis de atualização, nacionais e internacionais, como eu disse para vocês. Comecei a realizar atendimentos mundiais online, com o que eu estava tendo resultado com o meu filho. Comecei a ensinar mães de forma individual lá no início. A partir desse momento, eu comecei a publicar alguns vídeos no Instagram, vídeos na internet, para que eu estava tão motivada com os resultados que eu estava tendo e com o feedback das mães lá em outro país, na República Dominicana, aqui no Brasil, na Austrália, Estados Unidos, Canadá, todos os lugares do mundo, que gente, é isso que eu quero. Eu achei a minha maior motivação, o meu maior amor, que é a nutrição infantil. E é onde eu atuo até hoje, com resultados excepcionais, com milhares de mães espalhadas nesse mundo aí. É uma grande satisfação para mim. E entender que a solução que eu entendi a partir de uma dificuldade que eu passei é o meu maior tesouro. Que eu consigo ensinar não só o que eu aprendi em cursos e atualizações, mas na minha prática em casa, como mãe, como profissional também. Ou seja, eu senti todas as dores que talvez você está aí com o seu bebê está sentindo. E eu passei na pele tudo isso. Aí eu não quis ficar somente em atendimentos online. Eu quis criar um método MBS a partir de todo esse conhecimento, que é o método MBS de introdução alimentar de mamães e bebês satisfeitos, que agora eu vou apresentar para vocês ele detalhadamente. Mas para isso, deixa eu falar para vocês o jeito errado e o jeito certo. Talvez você se identifique, ou se você não iniciou a introdução alimentar ainda com seu bebê, você já saiba o que não deve fazer para não ter um fracasso na alimentação do seu filho. Então, o jeito errado é que vocês já devem muito ouvir por aí, principalmente com pitaco, ou talvez de alguns profissionais, infelizmente, mas existe em todas as áreas, que é iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Iniciar a introdução alimentar de forma precoce não tem benefício nenhum, inclusive malefícios, por exemplo, um desmame precoce, aumento de alergias alimentares, um aumento de desconforto gastrointestinal, porque esse bebê não tem todas as enzimas necessárias para degradar aqueles alimentos que estão vindo de forma totalmente nova e essa criança não conseguir fazer o processo de absorção lá nas velocidades intestinais. É sério isso. Iniciar a introdução alimentar, por exemplo, um outro erro, com suco, principalmente o tal famoso suco de laranja-lima. Gente, isso não pode acontecer hoje em dia. Suco, para vocês terem noção, é somente a partir dos 12 meses e de forma totalmente opcional. Ou seja, se eu ofereço suco, essa criança tem alta probabilidade de ter uma constipação intestinal, dor e desconforto. Principalmente essa criança que não conhece a laranja, por exemplo, vai ser oferecido um suquinho. Ela tem alta tendência também de recusar água, um outro motivo para não oferecer suco para esse bebê. Outro erro, só oferecer alimentos amassados ou triturados ou liquidificados, achando que esse bebê não é capaz de, com as gengivas, sem nenhum dentinho na boca, morder um alimento, por exemplo, uma batata macia, uma batata assada ou um pedaço de batata cozido. É um momento em que os dentinhos estão logo abaixo da gengiva e essa criança, sim, ela é capaz de mastigar um alimento de forma eficiente com segurança, desde que saiba como realizar esse cozimento de forma correta. Se eu não evoluo a consistência desse alimento, por exemplo, tudo bem eu oferecer uma banana amassada para esse bebê, mas eu preciso entender que eu preciso evoluir a consistência para um alimento cada vez menos amassado, para que essa criança consiga lateralizar o alimento com a língua, fazer um movimento de rotação mandibular e evoluir a habilidade mastigatória, para que essa criança não tenha um atraso lá na fala, por exemplo, o que sim, se feito de forma incorreta, vai impactar
no atraso da fala. Um outro erro muito comum é seguir os famosos pitacos, palpites de todos os lados, seja da rede social, seja da família, seja da avó, seja da tia, seja de quem for, da vizinha, isso é o de menos. O que interessa é achar que talvez a alimentação do seu bebê esteja diretamente focada nesses pitacos. Dá um suquinho, deixa com fome que vai comer, coloca sal na comida, um temperinho a mais, não tem problema nenhum, uma hora vai comer. E não é por aí. Você pode simplesmente colocar em risco a saúde do teu filho. Por exemplo, adicionar sal na alimentação antes de 1 aninho tem sim uma alta probabilidade de eu ter uma criança com uma chance aumentada de hipertensão arterial. A gente sabe, né, dos problemas de saúde na pediatria em geral e o quanto a gente tem ouro na mão sabendo fazer uma introdução alimentar de forma correta e atualizada. Agora que você já entendeu o jeito errado de fazer uma introdução alimentar, eu vou te explicar os 4 pilares fundamentais para você realizar uma introdução alimentar de sucesso. Olha bem aqui o que significa esse ciclo. Para ter uma introdução alimentar de sucesso, ele deve ser seguido à risca. De forma leve, sim, porque é tudo que eu ensino. Primeiro, a estabilidade da mãe precisa estar totalmente eficiente. A individualidade do bebê deve ser respeitada, afinal de contas é um ser único e independente. O conhecimento prático da introdução alimentar, a mãe precisa ter muita clareza de tudo isso para que ela consiga avançar no processo. E o conhecimento dos alimentos em si. Eu não preciso ter uma mãe chefe de cozinha, mas ela precisa saber o mínimo de como montar tudo. Agora, em relação à estabilidade da mãe, todo esse controle emocional, sabemos que quando a gente está um pouquinho ou triste, um pouquinho ansiosa, a gente passa isso tudo para a criança. Isso é fato. Existem inúmeros estudos que mostram. Se a mãe não tiver esse equilíbrio emocional, eu tenho uma criança que vai ou ter uma noite mais agitada, ou vai começar a recusar o peito, no caso se a mãe amamenta, ou a mãe vai começar a ter uma redução na própria produção de leite, impactando diretamente nessa criança. Ou essa criança vai recusar os alimentos e a mãe não sabe o que ela está fazendo de errado. Isso é muito sério. Então eu preciso iniciar esse equilíbrio. Se eu não tenho uma mãe equilibrada emocionalmente, eu vou interferir diretamente na vida do meu bebê. Eu preciso alinhar isso. E a interferência é muito grande. Dentro do método MBS, tem todo um trabalho que eu realizo diretamente com vocês, sobre um trabalho de visualização. Vocês precisam entender como que funciona o local em que vocês estão inseridas, como é que está o bebê de vocês, um trabalho totalmente de alinhar expectativas para que vocês fiquem totalmente preparadas. Ou seja, é o primeiro pilar que vocês precisam ajustar para que vocês consigam, de forma leve, curtir esse momento e aproveitar esse momento tão importante da vida do bebê de vocês e de vocês também. Dentro do método MBS tem todo o processo de visualização para esse equilíbrio emocional. Eu vou explicar para vocês como funciona mais adiante. Mas antes, eu quero que você veja o depoimento da Amanda, que algo incrível, ou seja, totalmente transformador. Que aula maravilhosa, disse ela. Abriu minha mente. Eu estava ansiosa desde a gravidez. Com esse vídeo, eu percebi que eu não estava vivendo plenamente os momentos com meu bebê, porque eu estava sempre ligada no futuro, imaginando como seria daqui para frente. Muita culpa, muita preocupação, totalmente desnecessária. Olha a transformação que esse módulo traz. Obrigada por me fazer ter a ciência que eu estou de corpo presente na vida do meu filho, sem estar presente de fato, muitas vezes. Mudou minha forma de maternar, eternamente grata. Essa revolução na vida da mãe precisa existir para que a culpa fique de lado, para que essas cobranças desnecessárias sejam a todo momento deixando aquele turbilhão de emoção desnecessária, negativa. A gente sabe o quanto isso nos prejudica. Após ver esse módulo emocional aqui também, a importância dele, olha o que a Bruna comentou. O método MBS realmente busca todos os lados da introdução alimentar. É acolhedor ver a mãe sendo cuidada, que é o que a gente faz. A gente se preocupa, não só naquele momento em que vocês vão dar comida para bebê, não. A gente precisa ter uma mãe empoderada, uma mãe tranquila, sendo cuidada e amada, para que isso possa refletir numa resposta positiva do bebê com o momento da refeição. Segundo ponto desse ciclo que precisa estar alinhado é a individualidade do bebê. O que significa isso? É eu entender de fato que
Se você está totalmente equilibrada emocionalmente, que foi o ponto inicial, você precisa conhecer aquele que vai ser o protagonista da introdução alimentar, o seu bebê, nesse momento tão fantástico de descobertas dele. Você tem que entender, em primeiro ponto, que a criança pode ter seus gostos, suas preferências, talvez queira pegar um alimento, talvez queira receber o alimento da colher, talvez seja uma mistura das duas abordagens, ou seja, desde a gestação, para vocês terem noção, a criança já começa a reconhecer sabores lá dentro da barriga. Existem muitos estudos que provam isso, lá que vem dos 1000 dias, que desde que a criança está lá dentro, o feto, ela já começa a ter essas sensações de reconhecimento. Como que se sabe isso? Se mostra então nos estudos que os bebês reagem com expressões faciais a determinados sabores e eles viram que isso é totalmente impactante do ponto de vista nutricional de uma criança depois da introdução alimentar. Ou seja, ao experimentar lá dentro da barriga da mãe, essa criança já possui algum sabor, alguns gostos mais próximos, menos próximos, de recusa ou de aceitação. Eu preciso entender que isso já faz parte desse desenvolvimento infantil. E muitas mães, muitas famílias não respeitam isso, achando que o bebê tem que comer o que for oferecido. E não é assim que funciona. Essa individualidade de eu entender que tipo de sabor e textura o meu bebê tem uma preferência, eu consigo ter uma introdução alimentar mais leve e de sucesso. Caso contrário, vai acontecer o que normalmente, infelizmente, acontece: forçar a criança para comer, distrair essa criança para que coma o alimento que está ali sendo oferecido. Aquele alimento misturado já está errado do ponto de vista nutricional e também de desenvolvimento da mastigação. Eu tenho uma criança que pode, por exemplo, estar começando a caminhar com 11 meses e não quer ficar sentada na cadeira de alimentação porque ela não está sendo oferecida de uma forma respeitosa e que eu tenho esse bebê voltado para curiosidade e motivação perante um alimento. Aqui começam os marcos de desenvolvimento desse bebê. O que é isso? Um bebê de 6 meses é totalmente diferente do bebê de 12 meses. Esses 6 meses aqui que se passou de introdução alimentar foram fundamentais para aprimoramento e eu ter uma mãe que olhe para o bebê que fez um movimento de pinça, por exemplo, entender, opa, eu não preciso mais amassar esse alimento. Essa mãe está empoderada de conhecimento. Essa mãe está indo de acordo com a evolução certa do bebê. Sabendo disso, de um bebê mais explorador, de um bebê mais pacífico, que aceita receber, sabendo de todos esses processos e que eu identifico e conheço o meu bebê na forma de introdução alimentar, eu consigo ter uma criança totalmente feliz e responsiva no momento da alimentação. Uma criança que responde muito bem, uma criança curiosa. E entendendo isso tudo, eu simplesmente descubro, por exemplo, por que o meu bebê jogou um alimento no chão. Se a mãe não está sabendo como fazer, ela vai dizer, não faz isso, não joga no chão. Sendo que o bebê não tem a capacidade cognitiva para entender que, por que não joga no chão? Ele não entende isso dessa forma. Então, a mãe que está sabendo como fazer isso, ela faz todas as estratégias para que essas jogatinas, por exemplo, de jogar alimento no chão, não parar quieto para comer, por exemplo, sejam minimizadas e a criança seja entendida e responde bem à alimentação. Então, vamos para o terceiro ponto desse ciclo, que é o conhecimento prático da introdução alimentar. Nós vamos recapitular um pouquinho. Você está bem emocionalmente, está totalmente equilibrada, feliz. Você já consegue reconhecer o seu bebê. Que bebê que eu tenho aqui na minha frente. Você já sabe o que fazer exatamente tudo em qualquer dúvida que você tiver. Agora você precisa saber como você vai fazer uma introdução alimentar de forma totalmente individualizada para o seu caso. Esse conhecimento vai ser fundamental para que você possa realizar a introdução alimentar de forma totalmente certa, correta, saber o que pode, o que não pode, de acordo com a idade do seu bebê, ter o discernimento correto sobre quais pitacos da família eu vou ouvir, quais que eu posso aceitar porque eu sei que tá ok, que tá correto, ou quais que eu posso dizer não é por aí, eu não vou aceitar. A introdução alimentar, ela é um processo de aprendizado, tanto para o bebê, quanto para a mãe, quanto para a família. Só que para
esse processo seguir, fluir de uma forma tranquila, leve, de sucesso, precisa de conhecimento. Qual a hora certa para iniciar a introdução alimentar? O que eu preciso observar no meu bebê para saber que ele tem todos os sinais de prontidão para que eu tenha segurança alimentar? Quais as texturas corretas de cada alimento, dessa imensidão de alimentos que a gente tem, que eu possa oferecer para o meu bebê, que eu não prejudique esse avanço também da habilidade mastigatória, que é muito importante. O que eu posso oferecer, por exemplo, na janela imunológica, uma janela dos 6 aos 9 meses, para que eu tenha uma criança com redução nos riscos de alergia alimentar. Importantíssimo esse assunto e super atualizado. Com esse conhecimento, você vai quebrar muitos mitos que você ouve por aí, como, por exemplo, o bebê tem que começar tomando sopinha, alimentos liquidificados. Muitos mitos que você, muitas vezes, até pessoas próximas a você estão seguindo. O que a gente sabe é que, sim, prejudica a mastigação da criança e provavelmente a fala dessa criança por não ter fortalecimento num momento tão propício que é o início da introdução alimentar. E é nessa etapa que você, mamãe, vai adquirir todo o conhecimento possível e atualizado para levar essa fase de introdução alimentar dos 6 aos 2 anos de idade de forma leve, tranquila, sabendo que você está fazendo o melhor para o seu filho, para a saúde do seu filho. Chegamos agora na última etapa, que é o conhecimento dos alimentos. Já passamos então pelos processos anteriores, porém, se a gente for pensar, a gente já tem toda a base aqui bem estruturada. Porém, essa etapa é de fundamental importância. Vou ser bem sincera com você. Não adianta nada, por exemplo, eu saber sobre alimentação, sobre tudo que a gente viu até aqui, se você não sabe como esse alimento deve ser servido. E aqui eu não estou falando só em cortes. Estou falando como montar um pratinho ideal de acordo com a idade. Sim, existem necessidades energéticas, proteicas, de carboidrato, de gorduras, diferentes de acordo com cada idade do seu filho. E isso você precisa saber. Vou te dar um exemplo. Qual é o corte correto de um bife de gado que eu vou oferecer para o meu bebê? Como que eu ofereço? Desfiado? Triturado? Em formato maiorzinho para que ele consiga segurar? Mas se esse formato maior estiver errado, eu já tenho um risco no aumento de engasgo do meu filho. Então essa segurança e esse conhecimento sobre os alimentos precisa ser sensacional para que tudo flua de forma muito tranquila. É melhor eu utilizar a abordagem BLW, a abordagem tradicional? Qual é a melhor forma de servir os alimentos dispostos no pratinho? Como que eu vejo que um alimento está numa textura correta e que eu não estou errando aqui para que esse meu bebê, por exemplo, mastigue com a gengiva um pedaço e esse alimento esteja duro o suficiente para ter um aumento no risco de engasgo. No meu método, além de todos os cortes necessários, texturas ideais, tem um módulo somente sobre como formar o prato do bebê, composição do pratinho de forma correta, que tenham todos os nutrientes necessários para a composição para o seu filho crescer de forma saudável e muita tranquilidade, e que a disposição do alimento no pratinho faz toda a diferença para o interesse do seu bebê. E são questionamentos, sim, que você deve ter, porque é muito comum, meu bebê recusou um alimento, é porque ele não gostou. Muitas vezes não é sobre isso, e é isso que eu trabalho diariamente, para ter uma criança comendo de tudo. Muitas vezes foi oferecido um alimento para esse bebê de uma forma errada, uma textura ruim para aquela palatabilidade que ele está aprendendo a se alimentar. Ou seja, essa criança teve uma experiência negativa e ela talvez não queira repetir tão logo esse alimento. Mas eu posso mudar a forma de apresentação totalmente e criar uma experiência muito positiva, tendo uma criança com uma variedade alimentar muito vasta. Então, finalizando agora o método MBS, e você aprendeu o quê? 4 pontos fundamentais aqui. A estabilidade da mãe, conhecer o meu bebê na sua individualidade, ter um conhecimento prático e leve da introdução alimentar e saber conhecer os alimentos nas suas características também.
Agora que você entendeu como funciona o método MBS e o que você precisa saber para ter a segurança necessária para ter uma introdução alimentar de sucesso e conseguir fazer com que o seu bebê coma de tudo, literalmente de tudo, e um processo muito leve e feliz, eu quero te convidar para aprofundar esse seu conhecimento entrando para o método MBS. O MBS é o aprofundamento de todos os pilares que você viu aqui nessa aula agora. É um curso online, gravado, que você pode ver de qualquer lugar do mundo no seu tempo e com um tratamento totalmente individualizado. Sim, nós respondemos a sua dúvida de forma totalmente individual para o seu caso, para o seu bebê. Isso mesmo! Totalmente individualizado. Abaixo de cada vídeo que você vai ver e se atualizar, vai ter um campo que você pode deixar o seu comentário. Qualquer dúvida que surgir, você pode deixar, que eu, nutricionista infantil, e a minha nutricionista infantil que trabalha comigo há esses 6 anos vai responder você de forma totalmente atualizada e deixar você totalmente leve, sabendo se você está fazendo tudo certinho ou se mesmo a gente precisa ajustar alguns pontos nesse meio do caminho. E esse suporte individualizado, o tempo de acesso ao curso MBS é por 18 meses, 1 ano e meio que você vai ter acesso a nós. E esse aqui é o curso MBS por dentro. Agora vamos conhecer os módulos do método MBS e a sua lógica para que tudo funcione bem. O módulo Mamãe Satisfeita. Ele vai totalmente ao encontro de alinhar as expectativas, entender que perfil de mãe eu tenho atualmente. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu tenho uma mãe, a Cíntia aqui, por exemplo, mais autoritária, que ela acha que não, meu bebê vai comer esse alimento aqui, claro que vai, tá tão gostoso, nossa, estranho se não comer. Se não comer é porque tem alguma coisa errada com ele, porque tá muito bom. Não, meu filho não vai jogar alimento no chão. Que isso? Falta de respeito. Sendo que um bebezinho de 6 meses pode estar experienciando, só que a gente tem as estratégias certas. E a mamãe satisfeita vai entender esse processo. Vai entender de forma totalmente alinhada com a idade daquele bebê. Ou seja, é uma mãe que, por exemplo, ela vai entender como que ela consegue trazer essa criança para um momento totalmente efetivo e em paz no momento da refeição. E ela consegue isso transitando talvez desse autoritarismo extremo ou mesmo de uma permissividade excessiva, transitar para uma mamãe totalmente satisfeita que esteja curtindo aquele momento com a criança. E o módulo Bebê Satisfeito. Aqui eu tenho uma mãe que já reconhece esse bebê, que tipo de bebê que eu tenho na minha frente. Quando eu identifico que talvez eu tenha um bebê na minha frente mais decidido, que não aceita o alimento na colher, por exemplo, meu filho foi assim, que não aceita receber o alimento nem da mão do cuidador, por exemplo, eu preciso entender como que eu vou me portar na frente desse meu bebê. Por quê? Eu não vou desistir de oferecer o alimento correto, a forma correta, sendo que eu preciso entender que tipo de bebê que eu tenho na minha frente. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Existe a técnica dos 4 T's dentro do método MBS, que eu falo exatamente tudo o que fazer quando a minha criança começa do dia para o outro a recusar a alimentação. Cíntia, meu bebê está com 10, 11, 15 meses e não quer saber mais das comidas. Está comendo muito menos, não quer sentar na cadeira. O que eu faço? Então, são 4 variáveis totalmente alinhadas, que é tempo, textura, temperatura e território. Quando a gente alinha esses 4 pontos aí, tudo começa a fluir de forma sensacional, como mágica. Assim como a técnica pit stop que eu inventei, e não teria como não colocar dentro do meu MBS. É um sucesso total entre as mamães satisfeitas, que é, por exemplo, meu bebê não para quieto para comer.
Chegou 11, 12, 13 meses, quer sair da cadeira, não quer ficar sentado, quer ficar caminhando, comendo pela casa. E o que normalmente acontece? Os cuidadores saem oferecendo comida enquanto a criança caminha dentro de casa. Se eu fizer isso, eu tô perdida, eu tô ralada. Mais uma vez, conhecimento necessário para ter uma criança comendo de forma saudável e tranquila. O que eu faço se o meu bebê joga comida no chão? Tem uma técnica para isso? Tem uma técnica para isso também. A técnica do pratinho que eu ensino dentro. Ou seja, não existe falha no método, porque tudo é lapidado de forma muito incrível para que esse bebê seja um bebê tranquilo, uma criança que coma de tudo literalmente e uma mãe tranquila e feliz e orgulhosa desse processo. E agora o módulo Biblioteca da Introdução Alimentar. Esse módulo é uma riqueza de conteúdo sem fim. São todas as dúvidas reunidas de todas as mães que já passaram pelo curso, pelo método MBS, com todo o meu conhecimento como profissional especialista também. Desde, por exemplo, como realizar o desengasgo de um bebê, como fazer o processo de higienização e conservação de um alimento de forma adequada para que eu não tenha risco de contaminação dessa criança, que a gente sabe que está em maturidade do processo de todo o desenvolvimento fisiológico da criança. Quais os sinais de prontidão desse bebê de forma prática? Qual é a postura correta para esse meu bebê não ter um aumento no risco de engasgo? Sim, não é só postura de tronco, mas eu tenho alguns cuidados com os pés também que são muito importantes de se ligar aqui. Como que eu monto o prato do meu bebê? Tá tudo disposto, isso são apenas alguns. Tem uma variedade muito vasta que não tem espaço para erros aqui. Importante saber sobre isso que todas as mães que passaram pelo curso têm dúvidas, assim como vocês que estão aqui. Porém, as dúvidas delas são totalmente sanadas de forma individualizada. Essas dúvidas a gente pegou, na realidade eu e a nutricionista, a gente compilou e colocou tudo de mais informativo possível aqui dentro dessa biblioteca. Assim como o nosso conhecimento prático de especialista que somos. Aqui tem desde, por exemplo, como identificar esse bebê prematuro que nasceu com semanas de gestação, muito antes do bebê a termo. Como que eu corrijo a idade desse bebê? Isso é importantíssimo, eu saber que esse bebê está pronto ou não para iniciar. Como que eu identifico que o meu bebê está tendo um reflexo de gag, que não é engasgo, que é um reflexo, por exemplo, protetor contra o engasgo e que eu não preciso fazer nenhuma manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo. Como, por exemplo, que eu sei por qual alimento começar, quando, dentro de que rotina, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, como que eu faço essa rotina de forma muito bem estruturada? Como que eu entendo como montar o prato do meu filho no sentido de nutrientes adequados para o seu desenvolvimento adequado? É uma riqueza sem fim esse módulo, é algo que foi totalmente construído a partir das maiores dúvidas possíveis e que muitas vezes travavam as mães de continuar. E agora o módulo Cozinha Sem Neuras, é como o próprio nome diz. A mãe, nesse caso, não precisa saber cozinhar de uma forma em que, gente, eu não sei cozinhar, como é que o meu bebê vai comer? Não precisa. A gente ensina nesse módulo todas as formas de preparo dos alimentos de forma muito simples. Eu estou na cozinha mostrando para vocês como realizar o preparo dos alimentos. Nesse módulo entram os cortes corretos de cada fruta, de cada legume, carnes, feijão e as demais leguminosas, por exemplo. Como que eu entendo que eu posso realizar o BLW, por exemplo, com o meu bebê e não introdução alimentar tradicional se esse bebê está me mostrando? Eu preciso saber qual é a textura correta que eu vou apresentar ao meu bebê. Um alimento, por exemplo, um tubérculo, uma raiz, não está firme demais? Isso tudo eu ensino nesse módulo. Cozinha Sem Neura é um módulo super prático, super gostoso de se ver. Nunca esqueço de uma aluna que disse assim: Cíntia, quando eu vi aquele módulo, eu simplesmente chorei. Porque eu estava em pânico, que eu não sabia cozinhar. E não é sobre isso. É sobre vocês entenderem, conhecer um alimento e saber como estruturar isso tudo de forma leve.
E para ajudar você ainda mais nesse processo, eu trouxe alguns presentinhos para você. Vou listar aqui para você ter uma ideia. Existe um módulo aqui que é sobre rotina e alimentação, com uma especialista super mega reconhecida aqui no mercado, no Instagram, faz consultorias presenciais no mundo todo e tem também cursos sobre como desenvolver o sono de um bebê. Ela está dentro do MBS num módulo incrível que é sobre a rotina e o detalhe importante, sobre cada idade do seu filho. A Eliana Dias está aqui. Ou seja, como é que eu faço a rotina de um bebê de 6 meses, depois de 7 a 12 e assim por diante. Sim, sono e alimentação andam de mãos dadas. Se o bebê está com muito sono na hora da refeição, esse bebê não vai comer. Outro super bônus aqui é um cardápio totalmente lindo, saborosíssimo. E não só para o bebê, para a família também. Existem o cardápio com carnes e o cardápio vegetariano, se existe alguma família vegetariana que possa usufruir e quer sim que o seu bebê siga, né, esse processo da mesma forma que a família. Existem as receitas dentro dos cardápios, existe toda uma forma de preparo muito fácil. Sabemos que mães temos pouco tempo e tudo isso foi bolado de forma que vocês não percam tempo nesse processo aqui. Tem um módulo também sobre festa infantil. Lindo, lindo, lindo. Existe um suporte em relação a um material de apoio lindo para vocês seguirem. Por exemplo, como é que eu posso montar a festinha de 1 aninho do meu bebê? Ou mesmo os mesversários de acordo com a idade. O que eu posso dispor na mesinha para o meu filho? Como é que eu posso compor esse cardápio dessa festa infantil? É um assunto extremamente proveitoso, as mães aproveitam demais, mandam fotos, é a coisa mais linda desse mundo, que justamente, não, mas eu não posso deixar que meu filho não aproveite esse momento, afinal de contas é a festa dele. E um outro super bônus aqui, que é o nosso suporte totalmente individualizado. Esse suporte é realizado no momento em que você tiver dúvidas, você vai colocar o seu comentário abaixo do vídeo que você estiver vendo e eu ou a Jéssica, nutricionista infantil da minha equipe, que já está comigo há muito tempo, vai realizar a sua dúvida, vai responder de forma totalmente individualizada, que é o nosso maior desejo, é ver a satisfação de vocês realmente. E a nossa mentoria incrível, que é bônus também, que a gente vai se encontrar num único lugar secreto de 15 em 15 dias. Todas as mamães satisfeitas vão ter um encontro marcado comigo para a gente sanar as dúvidas, nos conhecer diretamente, porque eu quero ver vocês, eu quero ter esse encontro mais perto com vocês. Ou seja, ser a mentora real de vocês e conhecer as carinhas, conhecer mais sobre vocês, sobre o bebê de vocês. Esse encontro vai ser quinzenal e vamos ser muito, muito, muito felizes. Normalmente é um show esse momento. Esse é o método MBS, totalmente detalhado e explicado para você. Entra agora, não perde tempo. Mas eu tenho que te dizer uma coisinha. Se você quiser testar o curso, entrar, navegar dentro dele, ver, conhecer ele por dentro, literalmente, fazer essas perguntas. Se por acaso você vê que não é para você mesmo, você pode pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia nenhuma. Isso em até 15 dias. Você pode fazer, a gente vai fazer o reembolso direto para você. Então, se você quer ter toda a segurança necessária para ter uma introdução alimentar sem problemas, vendo o seu filho comendo de tudo e crescendo saudável, vem ser uma mãe satisfeita, clica aqui no botão que eu estou te esperando do lado de cá.